Olá, bom dia, pessoal, vocês me ouvem? Bom dia, Estou professora. ouvindo, Sim, professora. Bom Bom dia. dia, gente, bom dia. Vocês veem a tela? Estou vendo, sim. professora. Tá vendo a tela? Qual tela que você tá vendo? Estatística. Estatística. Terceiro ano. Terceira série, matemática, 1º de outubro, não é isso? Então, olha só, antes de eu começar esta aula, eu quero que vocês preencham. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês um novo compartilhamento, tá? Eu vou compartilhar essa tela. Eu vou pedir, vê se que tela vocês estão vendo agora. Uma que te pergunta se já estudei estatística. Isso, eu vou pedir que vocês entrem neste link, que é o mente.com, e use esse código. Se vocês puderem, vocês estão no computador ou no celular. Minimiza a tela comigo, entra, abre o Google ou qualquer navegador. Abre esse mente.com, bota esse código. Eu vou esperar mais gente, eu preciso que mais gente preencha. Nós somos quantos? Nós somos 14. Vamos lá, galera. Tá aparecendo aí, só apareceu para mim que uma pessoa preencheu. Mais gente tem que preencher, pelo menos os 14 que estão presentes. Pode ser? Dois, vamos lá. A galerinha que está entrando agora, bom dia a todos. Tem uma tela aí compartilhada, tem aí um site que eu peço que vocês acessem, mente.com, e use o código, tá? Esse código aí, tá bom? Ó, até agora são 5 pessoas que já preencheram, eu vou pedir que todos preencham. E aí a gente começa a aula de estatística, que é um assunto muito importante para o Enem, tá bom? Gente, olha só, isso que vocês estão vendo aí é um levantamento estatístico, é um levantamento de dados. Eu fiz uma pergunta simples. Você já estudou estatística? Tá? 93% dos que responderam, que foram 15 até esse momento, disseram que sim. 7% disseram que não, que nunca estudaram estatística. Isso é um levantamento de dados. Então, o que é a estatística? É uma ciência que torna possíveis conclusões sobre uma população, sem a necessidade de consultar todos os membros. Aí você vai dizer assim, professora, isso é usado, por exemplo, para preferência a candidato a prefeito, a presidente da República, a uma enquete, como eu fiz. Eu posso fazer vários tipos de enquetes. Não sei se vocês já viram em jornais, revistas, Jornal Nacional, na televisão, as pessoas respondendo a uma pesquisa. Essa pesquisa usa variáveis qualitativas e quantitativas, tá? Essas variáveis, esses critérios para você, por exemplo, quando você faz uma pesquisa de opinião a respeito da preferência dos vários candidatos à presidência da República ou a prefeito, tá? Isso aí é um exemplo. O universo estatístico é, nesse caso, o conjunto de todos os eleitores brasileiros. Fazer este tipo de pesquisa com todos os eleitores, todos, seria caríssimo, moçada. Surreal de caro. Imagina, nós somos 200 milhões. Pense que, sei lá, vamos supor que 120 milhões votem. Imagina você perguntar a toda essa gente o que eles preferem. Ia ser caríssimo, porque eu ia ter que ter gente, depois gente para fazer a pergunta, né? Geralmente você não faz uma pergunta só, isso é assim, consenso, que acontece a cada 10 anos, não sei se vocês já ouviram falar, né? Talvez em geografia, o Vinícius talvez tenha usado já essa informação. Você às vezes faz levantamentos com censo, você faz levantamentos com pesquisa, só que consenso é caríssimo, por isso que acontece a cada 10 anos, porque eles vão saber o IDH das famílias brasileiras, das cidades no Brasil e do Brasil. Então, eles perguntam várias informações. Qual é o salário médio da família, quem trabalha, quantos filhos, quantas TVs, quantos quartos tem a casa. Eles fazem um levantamento socioeconômico na casa. Isso é um levantamento estatístico também, assim como esse que eu comecei a aula hoje. Tá? Só que a minha pergunta foi simplória, foi só para vocês terem noção
de como é possível fazer um levantamento estatístico. É óbvio que na área de pesquisa, seja em engenharia, em matemática, em medicina, em farmácia, em direito, muitas vezes você usa estatística como ferramenta para um levantamento de dados do que você quer pesquisar. Então, a estatística, de fato, é uma ciência. E por que ela torna possível você levantar os dados sem consultar todos os membros, uma vez que, por exemplo, o censo é caríssimo, por isso que ele acontece a cada 10 anos, o Censo Brasil, para ter uma noção do IDH e outras coisas, quem está trabalhando, quem não está, isso tudo, no Brasil, inclusive, existe um instituto federal, que é o IBGE, que é responsável por essas pesquisas em larga escala, tá? Eu fiz uma pequena pesquisazinha aqui, bobinha, só para pontapé inicial da aula. Então, isso é muito caro. Então, como é que eles fazem? Eles pegam essas variáveis qualitativas e quantitativas. Vocês já viram? Eu quero saber se alguém aqui, Jones, que é muito falante, super participa, e alguém quiser participar, vou adorar, porque essa aula tem a ver com a nossa vida, tá? Hoje eu só estou começando, eu vou ainda continuar após as férias, semana que vem a gente vai parar uma semana, e aí a gente vai continuar ainda. Em 3 encontros eu vou fechar a estatística, com exercícios, tá? Então, a conversa é o seguinte: é muito caro você fazer um levantamento estatístico. O que as empresas que trabalham com levantamentos tipo Ibope e outros, tá? O próprio IBGE, fazem. Datafolha é outra empresa que também trabalha com pesquisa, e tem outras, tá? Existem N outras. Não são muitas no Brasil, mas existem mais de 2, com certeza. E o que eles fazem? Eles fazem um levantamento, tipo assim, eles vão em cada bairro, ou então, vamos supor, para presidente da República, tá? Eles se espalham de forma qualitativa em vários níveis sociais e em várias cidades pelo Brasil. Então, o Brasil, vamos supor que tenha 100 milhões de votantes. Eu não lembro exatamente quantas pessoas votam no Brasil, tá? Depois, se alguém quiser dar uma pesquisada aí, quantas pessoas votaram na última eleição, só para a gente ter uma noção. Mas, supondo que fosse 100 milhões, ninguém vai perguntar a 100 milhões de pessoas em quem ela vai votar, para presidente ou para prefeito, que é agora a próxima eleição que vai ter no final do ano. É bizarro. O que eles fazem? Eles usam alguns critérios qualitativos e quantitativos para selecionar, por exemplo, para prefeito, que é a próxima eleição, os bairros no Rio de Janeiro, onde eles vão fazer essa pesquisa, para ter uma noção por bairro, por faixa de idade, por sexo, homem e mulher. Eles levantam algumas variáveis qualitativas para essa pesquisa e quantitativa, a quantidade em cada bairro, e vai aquela galera que é contratada para ir para a rua. Eu já fui entrevistada uma vez na última eleição para prefeito, foi a única vez que eu fui entrevistada na vida, na rua, voltando do CMRJ, porque eu moro a 3 quadras do CM, eu estou voltando e 2 quadras do CM, mais ou menos. E quando eu estou voltando a pé para casa, me param no meio da rua. Ah, a senhora pode responder essa pesquisa? Eu, nunca respondi, resolvi participar. Aí eu participei e fizeram várias perguntas. Quem eu ia votar para prefeito, etc. e tal. Eram várias perguntas. Aquilo é um levantamento estatístico. Tá? E isso eles levantam, trazem esses resultados em gráfico de barras, que eu vou mostrar, gráfico de setores, que é o gráfico de pizza, tá? E etc., que a gente vai discutindo ao longo de mais ou menos uns 3 encontros, tá bom? Então, ninguém pergunta a todo mundo que vai votar no Rio de Janeiro, sairia muito caro e ia demorar muito essa pesquisa. Então, você usa uma amostra. O que é uma amostra? É um pedaço da população em cima dessas variáveis qualitativas e quantitativas. Alguma dúvida? Então, aqui eu dei um exemplo para ficar bem prático e bem pequenininho para a gente entender. Imagina que eu estou fazendo o levantamento das notas de uma turma minha do 3º ano do CMRJ. Essa aqui são as notas de uma turma minha, tá? Isso aqui é aleatório, tá, gente? Isso aqui não é real, fictício, tá bom? Repara que eu fiz o levantamento da minha turma. Aí eu quero saber o que é a amplitude dessa amostra. É pegar a diferença entre o maior dado levantado e o menor. Nesse caso, se eu for olhar aqui rapidamente, vai ser 7 menos 2, que é 5. Colocar em rol. O que é colocar em rol? Colocar em rol, isso aqui é importantíssimo, e vocês vão ver que cai bastante no Enem,
como isso aqui é ferramenta para um outro conceito de estatística. Colocar em rol é colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Professora, tanto faz? Tanto faz. Mas olha como fica organizado. Olha para esse pedaço aqui do exemplo 2. Está tudo embaralhado. Quando eu boto em rol, eu boto em ordem crescente ou decrescente. Eu tenho mania de botar em ordem crescente. Tanto faz? Tanto faz. Então, eu botei em ordem crescente. Olha como melhora para, inclusive, eu descobrir a amplitude. A amplitude vai ser o maior menos o menor. Olha como melhora bastante. E a amostra, para ninguém ter dúvida, é um subconjunto da população. Vocês hoje eu comecei a aula fazendo uma pergunta. Você já estudou estatística? Vocês são uma amostra, em torno de 20 alunos, do terceiro ano todo. Certo? Alguma pergunta? Agora, vamos lá. O que é a frequência simples ou absoluta? É o número de vezes que determinado valor aparece em uma população ou uma amostra. Eu vou dar exemplo com isso aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? O que é a frequência relativa? É a proporção de certo valor em uma população ou amostra. Toda vez que falar em proporção, ou é uma fração que você pode transformar em porcentagem. Por isso que a frequência relativa pode ser como uma fração ou uma porcentagem. Em geral, uma porcentagem foi o que eu fiz hoje no início da aula. Lembra o resultado? 94% dos alunos que responderam a minha enquete já tinham estudado estatística e só 6% nunca tinham estudado estatística. Tudo bem? Então, o que é a frequência simples ou absoluta? Lembra que eu organizei? Ó? Eu organizei aqui o slide anterior. Ó. Eu botei em rol os dados. Ó, quantas notas iguais a 2? 4. Quantas notas iguais a 4? 3. Quantas notas iguais a 5? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que até botando em rol organiza. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 6, perdão. 6 notas iguais a 5. Quantas notas iguais a 6? No meu levantamento da minha turma, notas de uma turma fictícia. São 2 notas iguais a 6. Quantas notas iguais a 7? 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu transformei isso, no exemplo 4, numa tabela. Notas 2, 4, 5, 6 e 7. Professora, não tem nota zero? No meu levantamento, não. Vamos supor que eu apliquei um teste, ninguém tirou 0, ninguém tirou 3, ninguém tirou 8, 9, 10. Isso foi um levantamento que eu fiz numa determinada turma, tá? Ok? Isso aí é fictício, tá bom? Então, a frequência absoluta é o número de vezes que a nota 2 aparece, 4. A nota 4 apareceu 3 vezes, a nota 5 apareceu 6 vezes, a nota 6 apareceu 2 vezes, a nota 7 apareceram 5 vezes. Se eu fizer o total aqui, dão 20, porque eram 20 alunos. O somatório da frequência absoluta dá o total. Agora, vamos lá escrever em porcentagem. Eu vou fazer só as 2 primeiras, as outras saem iguais. Como é que eu faço aqui? Por que deu 4 sobre 20? Porque 4 sobre o total. E isso aqui, se eu quiser simplificar, vai dar 1/5, que é 0,2, que é 20%. Feito? Ah, professora, como é que eu posso fazer isso também? Você pode fazer que 20, estou fazendo para esse primeiro aqui, tá? 20 vale 100%, 4 vale x. Se eu fizer a conta, x vai ser igual a 400 dividido por 20, isso vai dar quanto? Desculpa, 400 dividido por 20, quanto que dá? Quanto que dá essa conta? É isso mesmo? 20, que é o total, vale 100%. 4, que eu quero saber da nota 2. 4, que são esses aqui, vale x. Se eu fizer essa conta, quanto que dá aí, Jones? Jones, você está aí, meu irmão? Estou. Então vai, você é sempre parceiro da teacher. Quanto que dá isso? Se eu dividir 400 por 20, vai dar 20. Ou eu faço uma regra de 3, ou eu faço a proporção. Ó, 4 para 20 daria 1/5. Eu também podia ter feito assim, ó, 4 para 20 dá 1/5, que é 0,2. 0,2 seria 20%. Só lembrando que x% é x sobre 100.
Tudo bem? Tudo bem ou não? Aham, Posso apagar? pode. Ótimo. Se eu quisesse fazer para o outro, eu vou apagar aqui porque eu tenho pouco espaço, tá? Vou fazer agora para o segundo. O 3 aqui, ó. Então, 20 tá para 100. Vou fazer só mais um, tá? 3 tá para x. Se eu fizer essa conta, vai dar, multiplicando o cruzado, 300 dividido por 20, vão dar 15%. Que foi o que eu achei aqui, certo? E assim vai. Eu não vou fazer todos, mas 6 sobre 20 daria 30%, até porque é o dobro desse. 2 sobre 20 é um décimo, simplificando, ó, vou pegar o 2 sobre o total. Um décimo, que daria 10%, né? Um décimo é a mesma coisa que 10%. 5 sobre 20 é um quarto, que aí eu pego esse sobre esse, um quarto, que seria 25%. Alguma dúvida? Facinho, né? Então, toda vez que for frequência absoluta, é a quantidade de vezes que algo aparece. Se eu somar todas as frequências, tem que dar o total. Ficou claro que é esse total aqui que é 20. Se eu pegar as porcentagens e somar, tem que dar 100%, porque 100% vale 20. Tudo bem? Agora vamos lá. Moda. O que é a moda? Gente, o que é moda? Quando a gente usa o termo cuidado com isso na ciência, a moda para estatística, que é uma ciência, a moda é o valor que você vai levantar na sua pesquisa que mais aparece. Nesse levantamento do exemplo 4, quem mais aparece aqui? Quem é a moda nesse exemplo aqui 4? Quem Meia mais dúzia. aparece? A moda é quem Pera, mais nota aparece. 5. A nota 5. É É que a nota 5. eu olhei pra Cuidar. frequência. Isso, você caiu, ó, a nota. A moda é o valor que ocorre com maior frequência. A frequência é 6, mas você tem que olhar para o valor. Tudo bem? Então, aqui, ó, Aham. você tem que olhar para ele. Quem tem esse aqui é 6, mas você tem que olhar para o 5. Ele é a minha moda. Tem muito aluno que erra isso. Por favor, não errem isso no Enem. E isso costuma aparecer como opção, tá? O cara marca a frequência e não a moda, é o valor que ocorre com a maior frequência. Você olha para a frequência, vê a maior frequência e vê o respectivo valor. Tudo bem? Aqui eu dei exemplo. Eu peguei aqui, eu acabei de fazer aqui, e agora eu vou fazer aqui, ó, 2, 3, 3, 5, 5. Repara que eu já tenho mania de colocar tudo em rol. Por quê? Porque senão embaralha a vista. Coloquem em rol. Não é obrigatório na moda colocar em rol, mas coloquem para não errar, tá bom? Quem aparece mais aqui? Nesse meu caso é o 7, não é? 7. Aqui é o 7. Ele aparece 3 vezes, então a moda é o 7. Existe conjunto amodal, nunca vi aparecer no Enem, mas existe. Eu posso ter aqui, todo mundo aparece com a mesma quantidade. Amodal, esse prefixo a é uma negação, então não tem moda, ausência de moda, né? Não tem ninguém que apareça mais vezes, com a maior frequência. Tudo bem? Bimodal, também nunca vi no Enem, mas eu estou dando aqui. Bimodal é porque os dois têm a mesma frequência, aparece o mesmo número de vezes. No meu caso aqui vai ser o 3 e no meu caso vai ser o 7. Tudo bem? Agora é que começa a ficar bacana. Até agora fácil? Vamos para a mediana. O que é a mediana? A mediana é obrigatório estar em rol. Obrigatório. Tá? Isso aqui é obrigatório estar em rol. Vou até escrever. É obrigatório estar em rol, tá bom? Tem que estar em rol, professora? Tem, já falei 2 vezes. Bom, então, a mediana tem que estar organizado. Como é que você acha a mediana? Cuidado, mediana não é média. Média eu já vou dar já, média aritmética, que vocês estão muito acostumados quando você fazem 3 testes em matemática. Não somos 3 e divide por 3? Média aritmética não é mediana. Já vou logo esclarecendo isso. Então, isso aqui é mediana. O que é a mediana? Primeiro, tem que estar em rol, falei pela 4ª vez, para entrar no cérebro. E é obrigatório. A mediana, quando você tem um número ímpar de termos, isso aqui já é um resumão gabaritado para o que interessa para o Enem. Quando você tem um número ímpar de termos, isso aqui costuma cair também, Viveiro, você está aí? Na AFA, tá?
cai na AFA, estatística. Quando eu tenho um número ímpar de termos, como assim, professora? Aqui, por exemplo, no meu exemplo 4, eu tenho 20 termos, eu tenho um número par de termos. No meu exemplo aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui tem um número par. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse exemplo que deu bimodal aqui, ele tem um número ímpar de termos, tem 9 termos. Confere, Jones? Conta aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 dados levantados, tá? Isso aqui são dados aleatórios, não contextualizados, só para vocês terem como é que faz a moda. A mediana, quando tem um número ímpar de termos, você vai olhar o valor central. O valor central, o cara que está na posição central, é a posição dele. Você vai olhar o valor, tá? Entendeu? E quando eu tenho um número par de termos, você vai fazer a média aritmética dos dois termos centrais. Como funciona isso? Vou dar exemplos e eu vou dar mais exemplos na outra slide, que eu vou passar. Então, imagina este exemplo aqui. Quantos termos tem aqui? Quantos termos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não tenho 9 termos? Sim. Então, eu tenho um número ímpar de termos. Você vai olhar o termo central. Quem é o termo central? Eu vou ensinar um truque para fazer rápido. Olha só, x1 é esse. O último não seria o x9? É engraçado, né? Falar x9. Parece... x1 é o primeiro e esse último é o x9. Coincidência ter dado 9, tá? O x9. Nem sempre isso acontece, por favor. Isso aqui são levantamentos de dados aleatórios, tá bom? Pode ser nota de um determinado conjunto de alunos, subconjunto de uma turma, tá bom? Então, olha só. Aqui o levantamento estatístico. O x1 tirou 2, o x9 tirou 9. Coincidência ser 9 tirando 9. Mas o que me interessa é o seguinte, eu vou ensinar um truquezinho para você descobrir. Professora, mas aqui descobrir o termo central é ridículo. Ó. Eu vou dividir isso aqui em 2 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. O x5 vai ser o termo central. Né? Como é que você faz isso usando uma regra? Usando uma regra é fácil. Ó. Vou ensinar para vocês a posição. Como é que eu vejo a posição do termo central? Quando tem um número ímpar de termos, vocês vão somar, literalmente somar. O primeiro, que é sempre x1, em estatística não usa x0, assim como em progressão aritmética, porque é o primeiro dado levantado, tá bom? Não é o dado zero. É o primeiro votante, é o primeiro nota. Ficou claro isso? É sempre x1, tá? Então, aqui é a posição. Então, eu vou fazer o 1 mais o último termo dividido por 2. Isso vai dar a quinta posição. Então, o cara está onde? Ele vai ser quem? O x5. Ficou claro isso ou não? Eu vou dar exemplos com maiores quantidades. Aguenta a ansiedade, já já. Então, a ideia é sempre somar. Esse índice, 1 com 9, daria 10. Dividido por 2, quinta posição. Então, eu tenho o x5. Porque isso aqui está em rol. E tem que estar em rol. Aí, repara só. Esse cara aqui vai ser a mediana. Se ele é a mediana, ele divide, isso é uma característica muito interessante, isso já caiu na Fundação Getúlio Vargas, a mediana divide um grupo ordenado que está em rol, é obrigatório estar em rol, em 2 partes iguais, 50% acima e 50% abaixo da mediana. Sempre vai ser assim? Olha para cá, eu peguei uma quantidade pequena, ó, o 6 aqui, repara que eram 9 caras. Se eu pensar o 6, que ele vai ser a mediana, ficou 4 antes e 4 depois. E como está em rol, você saca aqui. Quando tem um número par de termos, esse cara aqui vai ser quem? Ó? Esse cara vai ser o x1, x2, x3, x4, x5, x6. Esse cara é o x6. Tem 2 maneiras de você sacar
quem vai ser os dois termos centrais. Quando é uma quantidade pequena é ridícula. Você vai pegar esses dois, repare que o que sobra tem a mesma quantidade antes e a mesma quantidade depois. Quando é uma quantidade pequena, é visual. Quem vai ser, quando é um número ímpar, o do meio, quando é um número par de termos, os dois centrais, tá? Estando em rol, vou repetir pela 6ª vez. Vai entrar isso na memória de vocês, porque eu vou fazer várias questões no decorrer desses 3 encontros, inclusive várias no Enem, tá bom? Então, aqui, o que acontece? Eu tenho que ter esses dois do meio. Professora, me ensina um jeitinho de fazer, porque se for uma quantidade grande, como é que eu faço? Eu já vou dar a dica aqui. Então, como é que eu faço? Eu vou usar esse como exemplo, depois eu pego um com uma quantidade maior. Tem o meu que eu inventei e tem o dos livros didáticos. Eu vou falar o meu e depois eu falo do livro, tá? De qualquer livro, tudo bem? O meu é o seguinte, você soma 1 com 6. Quanto que dá, Jones? 1 com 6? 7. 7. Divide por 2, Jones. 3,5. 3,5 não existe, que você ia falar 3,5. 3,5 não existe, porque aqui eu tenho o x1, eu tenho o x2, eu tenho o x3, eu tenho o x4. Esse cara do lado é o x5 e ali é o x6, não é? Não é? Eu tenho 3,5? Não, mas o 3,5, se existisse, estaria entre o 3 e o 4. Então, os naturais no entorno desse número decimal, porque 3,5 não é natural. E quando você faz um levantamento estatístico, você pega, por exemplo, suponha que isso aqui seja as notas de um grupo de alunos. Nota 2, nota 3, nota 5, 5, nota 6, 7, 7, 7 e 9. Você não tem a nota do número do aluno terceiro, 5, não tem posição. Quando você faz um levantamento estatístico e você coloca em rol, você está dizendo do menor para o maior, que em rol ou é em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, isso não vai mudar a mediana, porque o decrescente é só pensar de trás para frente, tá? Por isso que não muda a mediana. O que acontece é que você sempre usa o índice dos dados levantados como naturais, porque primeiro são números ordinais de posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. É posição, e posição é número ordinal. Ninguém fala 3,5 posição, ninguém diz isso. Certo, Jones? Então, o meu macetinho é de 1 com 6, eu vou apagar os do meio, eu vou apagar esses aqui do meio rapidinho, para não ficar muita informação. 1 com 6, soma esse índice com esse, dá 7. 3, divide por 2, 3,5. Esse truque é meu, tá? 3,5 não existe, mas ele está entre o 3 e o 4. Então, quem vai ser a minha mediana? Vai ser a média aritmética dos caras que estão na posição do x3 e do x4, que seria a terceira e a quarta posição. Professora, como é que o livro ensina? O livro ensina fazendo assim, Você pega o 6, você vai pegar o 6, esse 6 aqui, e na sua cabeça você vai dividir por 2. Isso daria o quê? Terceira posição. E o sucessor. Quem é o sucessor da terceira posição? É a quarta posição. Ficou claro? Então, os livros fazem assim, quando aqui tem um número par de vezes, tipo x6, você pega o 6, que é a posição, divide por 2. Dividindo por 2, você vai pegar a terceira posição e o seu sucessor. Para quê? Para fazer uma média aritmética, tá? Então, divide por 2 para achar a terceira. E depois você vai fazer a média, esse E é só para depois. Então, no primeiro momento, você divide o 6 por 2, dá 3, é a terceira posição. E para calcular os dois termos centrais, quem seriam? Você pega o terceiro, que você descobriu assim, e o seu sucessor, e divide por 2. Ficou claro isso? Você vai fazer uma média aritmética entre o terceiro e o quarto. E o quarto que está na quarta posição, tá? Então, você vai pegar o valor que está na terceira posição, esse 3 é só dividir 6 por 3, tá? E vai pegar o terceiro com o quarto, eu escrevi junto aqui, mas isso aqui já é para fazer a média aritmética, dos dois termos centrais. Esse quarto aqui é o sucessor. Eu vou escrever isso no próximo slide. Ficou claro isso? E repara que o que fica antes é exatamente a mesma quantidade que fica depois. Quem fez o concurso da SpaceX
quem fez o concurso da SpaceX, a SpaceX como concurso, só quem faz isso é um supercomputador, usa nada mais, nada menos do que a mediana das notas em matemática, por exemplo. O computador bota tudo em ordem de quem fez o concurso. Eles corrigem a prova de matemática, bota em ordem, só que tem que ser tem que ser um computador para fazer isso, tá? Bota lá na base, deve ser um programinha de estatística. Existem programas que fazem esses levantamentos, tá bom? E aí você bota em ordem, que é em roll. Aí eles vão pensar, se tiver um número ímpar de alunos que foram fazer a prova no dia, um número ímpar de notas, pensa o termo central. Ele é a mediana. Daí para frente, vão corrigir a redação. E daí para trás, estão desclassificados. Isso acontece para a prova de matemática, prova de física, não é isso não, Viveiros? Usa mediana, se eu não me engano, o concurso da SpaceX. Mas vocês entenderam a ideia? Eu dei um exemplo para a prova de matemática no concurso da SpaceX. Então, tem ano que a mediana é 6, é nota 6. Quem conseguiu abaixo de 5, 5 e 8, rodou, está desclassificado do concurso. Então, a mediana, que eu só repeti, é o valor central quando tem um número ímpar de termos. Aqui é o que eu estou organizando, que eu já escrevi na outra página para vocês, tá? Quando eu mandar o slide, isso aqui é só uma repetição. É o valor central, que é o x5. Como é que eu achei o x5? Eu peguei o 1 mais o 9 dividido por 2. E aí vai ser aqui a quinta posição. Isso aqui vai ser a posição. É o x5, que é o 6. Quando eu tenho um número par de termos, você vai fazer a média aritmética entre os dois termos centrais, que eu já expliquei como é que a gente acha. Eu vou até colocar aqui. Você pega esse 6 aqui e faz como nele aqui. Você pega o 6, divide por 2 e acha a terceira posição. Isso aqui é a posição. E aí você vai pegar a terceira posição e o seu sucessor, tá? Entenderam? Aí você pega o cara que está na terceira posição e o seu sucessor. Então, a média aritmética vai ser entre o cara que está na posição e o seu sucessor. Faz a média aritmética e acha a mediana. E se tivéssemos 51 termos, você ia pegar 1 com 51, número ímpar, divide por 2, tá? Isso daria quanto isso aqui? Daria 52 por 2, 26. Então, a mediana seria o cara, é o valor. Isso, você vai ter que olhar o valor, tá? Isso aqui é o valor. É o cara que está nesta posição, tá? Na 26ª. E se tivéssemos 50 termos, x1 até o x50, do 1 ao 50 tem 50 termos, divide por 2, tá? E aí você faz a média aritmética entre o x25 e o seu sucessor, que no caso é o x26. Então, divide aqui por 2. Ou faz aquele meu jeitinho. 1 com 50 dá quanto, Jones? 50 aí? 1. Divide por 2, Jones, a conta aí na calculadora. Quanto dá? 51 por 2 dá quanto? 25,5. Existe isso em número ordinal? Não, mas ele está no meio entre o 25ª posição e a 26ª, que seriam os dois termos centrais, certo? Faz a média aritmética dividida por 2. Isso, eu estou dando atenção nisso porque isso aqui já caiu muito no Enem. Ficou claro? Posso passar? Então, vamos lá. Média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos do conjunto. Vamos retomar o exemplo 2. Vocês lembram que no exemplo 2 eu tinha 4 notas iguais a 2? Aquela do meu levantamento estatístico, olha ele aqui, ó. Eu até coloquei ele aqui, né? Porque eu não estou numa sala de aula padrão, né? Que é um quadro enorme. Então, eu só reproduzi aqui para todo mundo acompanhar. O exemplo 2, ó. Lembra dele? Eu tinha 4 notas iguais a 2, aqui eu já multipliquei, tá bom? Aqui 3 notas iguais a 4, tem autor que chama isso aqui de média ponderada. Eu digo que, tipo, ao pé da letra, numa próxima aula eu falo sobre média ponderada. Hoje eu não vou falar, tá bom? Mas é como se você estivesse somando o 2 4 vezes. Em vez de botar 2 mais 2 mais 2 mais 2, 4 vezes, eu boto 4 vezes. Eu chamo isso aqui de média aritmética, tudo depende da definição, não está errado,
tá? Tudo depende do autor. Como eu tenho um pouco de autonomia sobre a minha didática, eu vou chamar de média aritmética, mas saibam que quando é uma nota de cada, tipo 3 notas, você soma e divide por 3, né? Assim, pode ser as 3 notas iguais. Você soma e divide por 3. Média ponderada é quando você bota peso nas notas. Numa próxima aula, eu vou ter ainda 3 encontros de estatística, eu vou falar sobre média ponderada, tá? Então, vamos lá, olha só. Então, aqui eu tenho 4 notas iguais a 2, 3 notas iguais a 4, 6 notas iguais a 5, 2 notas iguais a 6, 5 notas iguais a 7, eu fui tirando daqui. Se eu multiplicar isso tudo aqui, dividir por 20, se eu somar, vai dar 97, o somatório de todas as notas. Dividido por 20, a média, isso aqui é a média da minha turma, 4,85, tá? Não precisa conferir não, tá, Jones? Eu já fiz essa conferência, mais de uma vez. Então, a média aritmética é somar todas as notas, no meu exemplo, e dividir pelo total de alunos, que eram 20. 4,85 é a média da minha turma. Medidas de dispersão. O que significa isso aqui? Revela o grau de variabilidade. O que é isso? Em estatística, a média é uma medida muito, eu vou ler, tá? Muito utilizada. Entretanto, ela não é suficiente para caracterizar o comportamento de uma distribuição. A moda e a mediana também são medidas que expressam tal comportamento, assim como a SPSEX, o concurso da SPSEX, usa a mediana, por exemplo, de cada disciplina para saber a nota de corte. Da mediana para frente, eles corrigem a redação. Da mediana para trás, está desclassificado, eu já comentei isso. Daí a necessidade de se definir uma medida que revele o grau de variabilidade. Sabe o que significa isso? Quanto que você é regular, cada nota sua em relação à sua média, tá? A média, você vai na média, mas eu podia comparar esse aluno 2 em relação à sua média, o aluno que tirou 2, o outro aluno que tirou 2 em relação à sua média. Quanto ele variou? De 2 para 4,85, variou 2,85, concorda? Fato. Por exemplo, de 6 para 4,85, esse aqui, ele variou muito acima da média da turma. Ele está acima da média da turma. Vocês já viram o boletim do Colégio Militar, que eles vêm dizendo a média da turma? Já viram? Não vem? Então, pois é, para você ter uma noção se você está acima ou abaixo da média. Essa variação em estatística, vocês vão ver que existem duas definições, e isso aqui eu vou dar como definição, eu não vou demonstrar isso no ensino médio, que é bobagem, tá? Isso aqui é uma fórmula. No Enem já caiu esta fórmula? Não, só caiu conceitualmente, eu não vou resolver hoje, só numa próxima aula, que eu vou ficar só fazendo exercício, tá? Eu vou resolver uma questão que já caiu com variância. Tá? Hoje eu vou dar só exemplo. Então, olha só, seja x1, x2, x3, xn, os valores assumidos por uma variável x. Por exemplo, as notas de um aluno. X seria a nota. Aí, quando eu faço o levantamento, um aluno tirou 2, o outro aluno tirou 2. x1, x2, x3, x4, e assim vai, até o x20. Aqui são 20 alunos. Tá bom? A variância, ela revela um grau de variação ele está comparando o x1, que seria, por exemplo, essa nota, com a média. Por isso que é uma diferença. Eleva ao quadrado, depois eu explico no exemplo por que eleva ao quadrado. Mas para explicar o pé da letra, isso aqui é uma definição da estatística, tá? Isso aqui é uma fórmula, eu vou dar acima do Enem, um pouquinho acima do nível que já caiu do Enem, mas porque eu quero dar de uma forma razoavelmente completa. Para ensino médio, eu quero dar de uma forma completa, tá? A teoria. Então, aqui, no Enem, nunca caiu a aplicação dessa fórmula. Eu vou ser sempre sincera com vocês. Não, nunca. Fui clara? Mas já caiu conceitualmente. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem a conta com a fórmula e entender o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Eu levantei os dados, tipo esse, x1, x2, x3, x4, até x20. E vou comparar por isso que é comparação, eu vou pegar a variação, ó. Tá? O que é x barra? É a média aritmética. Ó. X barra é a média. Tá bom? Isso aqui a gente chama de desvio. No livro de vocês existe uma coisa chamada desvio médio. Eu nem vou dar essa fórmula. É quando você pega em módulo. Em vez de estar elevado ao quadrado, você usa em módulo. Tá? Também é usado lá na estatística, no livro didático da Moderna, que é adotado no 3º ano. Eu não vou entrar nesse momento nesta fórmula. Eu vou dar variância e desvio padrão, que é o que me interessa. Tá bom? Variância mesmo, não desvio médio. Esse aqui é o desvio. O desvio médio existe uma outra fórmula.
tá bom? Que eu não vou tocar agora. Então, a variância, em vez de trabalhar em módulo, ele eleva ao quadrado. Então, ele faz a soma dos quadrados das variações de cada nota com a sua média. E aí vai somando. Se são 20, aqui seriam 20 somatórios. E divide por quanto? Se fosse 20, aqui o N seria 20. A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Você faz a diferença, depois eleva ao quadrado e sai somando tudo e divide pelo total de pessoas. Então, o que vai ser o desvio padrão? 2 estudantes A e B do CMRJ obtiveram as notas abaixo relativas aos 4 bimestres escolares na disciplina de matemática, tá bom? Então, aqui, A e B, aí eles são as notas deles, tudo 5 e tudo 6, 6, 4 e 4. São 2 alunos. Uhum. Aí eu quero saber qual é a média das notas de cada aluno. Qual é a média das notas de cada aluno? A média do aluno A é somar tudo e dividir por 4. A média do aluno B é 5. Aí, olha o que é o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu vou pegar cada nota dele, 5, menos a sua média, e elevar ao quadrado, né? Assim na fórmula? Mais 5 menos a sua média, elevar ao quadrado. Mais 5 menos a sua média, elevar ao quadrado. Mais 5 menos a sua média, elevar ao quadrado. Professora, o desvio padrão deu 0. O que significa isso? Significa que cada nota dele, individualmente, em cada bimestre, em relação à sua média, variou 0. E faz sentido, eu já sabia que era 0. A média dele é 5 e cada nota dele é 5. Aí você vai dizer assim, por que está ao quadrado? Já vou explicar já já. Agora vamos fazer do aluno B. 6 menos 5. Aí, 6 menos 5, eu estou pegando a nota 6, ó, comparando com 5. Fazendo a variação aqui, elevado ao quadrado. Já já vou explicar por que está ao quadrado. 6 menos 5 de novo, é a segunda nota. 4 menos 5 ao quadrado. Mais 4 menos 5 ao quadrado. Certo? Tudo bem? Isso aqui eu vou tirar a raiz quadrada. Se eu fizer essa conta arada aqui, me ajuda aí. Quanto que dá 6 menos 5? 1. Ao quadrado, 1, certo? Então, quanto que daria? Vou fazer aqui no finalzinho aqui. Quanto que daria o sigma aí do aluno B? Daria raiz quadrada. O que daria em cima? 1 mais. Aí, agora, 6 menos 5. Também daria 1 dentro do parênteses. Elevado ao quadrado, 1. Mais 4 menos 5. Repara que isso aqui vai dar menos 1. Se não tivesse o ao quadrado, olha o que ia acontecer. Vou fazer de forma errada, sem o ao quadrado, tá? Só para vocês entenderem o que vai acontecer. Faz de novo aqui, 4 menos 5. Finge que não tem ao quadrado. Também ia dar menos 5. Se eu fizesse de forma equivocada, sem elevar ao quadrado, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Ia zerar. Ia zerar. E ia parecer que esse aluno B, ele variou quanto em relação à sua média? 0. E não é verdade. Por isso a necessidade de ter ao quadrado. Ficou claro isso? Então, isso aqui eu vou ter que fazer como? Elevar a quem? Ao quadrado. Aí, elevando ao quadrado, tudo daria raiz quadrada de 4 sobre 4, que daria 1, não é? Não daria 1? Essa conta não daria 1 aqui, gente? Sim. Tá? Então, faz sentido. E o detalhe, como o aluno A tem um desvio padrão menor que o aluno B, significa que o aluno A teve uma atuação mais regular. Atenção nisso, isso já caiu no Enem. Por isso ele tem um menor desvio padrão. Então, o desvio padrão, ele te dá o grau de variabilidade, falei bonito, né? O grau de variação entre cada dado levantado e a média desses dados. Então, eu comparo 5 com a sua média, o outro 5 com a sua média, o outro 5, só que a média é tudo 5, por isso que o desvio padrão deu 0. Ele não variou nada. Tá? O outro variou 1 unidade. Às vezes, esse desvio padrão pode dar 0, ponto alguma coisa, 1, alguma coisa. Aí alguém pode me perguntar, professora, por que existe, para terminar a aula, o desvio padrão e a variância? Por que existe
precisa existir dois tipos, porque a variância está ao quadrado. Quando o levantamento é sobre metro quadrado, quilômetro quadrado, a unidade está ao quadrado. Então, você pega o quê? Ao quadrado. Por causa das unidades da vida prática, dos levantamentos. Quando você quer saber a altura, por exemplo, dos alunos, ou então um levantamento que não tem unidade de medida, você usa, em geral, o desvio padrão, por causa da unidade. Ficou claro a diferença do desvio padrão e da variância? É só tirar a raiz quadrada. Ô, professora, então a diferença desse pro anterior, que é a variância, Por causa da é unidade de que... medida. Em geral, por causa da unidade de medida. Entendi. Então, eu vou fazer só um exercício aqui, ou dois, se vocês deixarem. Uma prova de matemática constou com 20 testes apresentando a seguinte distribuição por assunto. Geometria, frequência 6. Porcentagem, ele pediu para preencher a porcentagem. Complete a lacuna da porcentagem. Isso aqui eu fiz o quê? Regra de 3. 6 aqui, 8 de álgebra, 4 de aritmética, 2 de cálculo. Isso aqui na universidade. O total eram 20 questões que apareceram com essa frequência. Total, né? 20. Complete a coluna. Então, 20 está para 100, 6 está para X. Isso aqui, fazendo a conta, 30%. Aí, agora de álgebra. Então, olha só. 20 está para 100, 8 está para X. Ficou claro isso? Então, X vai dar 40%. 20 está para 100, assim 4 está para X. X vai dar 20%, fazendo a contarada. 20 está para 100, 2 está para X. X é 10%. Se somar tudo, tem que dar 100. Isso eu já expliquei no início da aula. E aqui, ó, letra B, represente esses dados num gráfico de barras verticais. Isso aqui é o primeiro gráfico que eu estou dando. Então, eu botei as variáveis aqui, geometria, álgebra, aritmética e cálculo. Eu só abreviei para poder dar aqui. Aqui é o assunto e aqui é a frequência, tá bom? Eu estou botando a frequência no eixo dos Y e no eixo dos X os assuntos. A frequência é 6, 8, 4, 2. Aí eu botei geometria tem 6, vamos ver se eu não errei nada. Álgebra tem 8, aritmética tem 4, cálculo tem 2. Isso aqui é um gráfico que a gente chama gráfico de barras verticais. Podia ser horizontal, era só trocar a frequência aqui para o eixo X e o assunto para cá. O gráfico ia dar o contrário. Só que ele pediu vertical. Se fosse horizontal, era só trocar a frequência, ia passar para cá e o assunto para cá. Aí essas coisinhas iam estar na horizontal. E aí, para terminar a aula, eu vou parar aqui, eu vou usar de novo um gráfico de setores. Nas aulas de educação física de um colégio são praticados 3 esportes, vôlei, futebol e basquete. Cada um dos 300 alunos opta por um único esporte. Sabendo que 75 alunos escolheram futebol, responda. Isso aqui já é a minha solução, tá? Quanto mede em graus o ângulo do setor circular que corresponde ao número de alunos que optaram por futebol? Letra B. Quantos alunos optaram por basquete se o ângulo do setor circular correspondente aos alunos que escolheram vôlei mede 120 graus? Total, 300. Para a letra A, 300, e ele disse que 75 escolheram futebol, certo? Isso está aqui, era vôlei, futebol e basquete. 300 vale 360 graus, isso é importantíssimo. Por que isso é muito importante? Porque o gráfico de pizza, como é chamado informalmente, tá? É o gráfico de pizza, a gente sempre compara com a circunferência que tem ângulo de 360 graus, tá bom? Que a gente chama de gráfico de setores, tá? Então, 300 vale 360, assim como na letra A, ele quer saber qual é o ângulo referente aos alunos que optaram por futebol. E futebol são 75. Futebol, 75 aqui. Logo, 300 está para 360, assim como 75 está para X. Multiplica cruzado aqui, faz a conta arada, dá 360 sobre 4, dá 90. Então, aqui era 90 graus. Por favor, isso aqui parecia ser 90. Não confiem em desenho. Tem que fazer a conta. Claro, professora, na hora do Enem eu tive que chutar. Tudo bem, aí você tenta usar alguma lógica, mas não confie em desenho, tá? Geralmente, a não ser que o texto diga que o ângulo é de 90, mas aí não faria sentido a pergunta, tá? Mas, de qualquer maneira, parecia 90 e, de fato, é 90 graus. Aí, agora, a letra B. Quantos alunos optaram por basquete se o ângulo do setor circular correspondente aos alunos que escolheram vôlei mede 120 graus?
quantos alunos optaram por basquete. Basquete eu não tenho ângulo. Se o ângulo do setor circular correspondente aos alunos escolheram vôlei, média 120. Então, já sei que aqui é 120. Só que eu sei que 90 mais 120 mais alfa tem que dar 360, né? Então, foi isso que eu fiz. 90 mais 120 mais alfa é 360. 210 mais alfa é 360. Alfa é 360 menos 210. Isso aqui vai dar 150. Agora, de posse disso, eu uso uma regra de 3. Eu fiz a regra de 3 com 300, que é o total, que é 360. Mas podia ter feito com 75 e 90, como preferir, tá? Eu fiz assim. 300, que é o todo, está para 360, assim como Y, eu não usei a mesma letra para a gente não ficar confuso, Y está para 150. Fazendo essa contarada, Y dá 125, matamos a letra B. Feito? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Posso encerrar a aula por aqui? Pode. Então, boas férias para vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira, após as férias, tá? E a gente vai fazer exercícios sobre estatística. Vai ver eu vou mostrar para vocês os tipos de gráficos a mais e exercício, exercício, exercício. Tá bom, gente? Somente do Enem. Forte abraço, boas férias, bom descanso e até após as férias. Professor, fizeram uma pergunta. É por causa que depois das férias, a quinta-feira será dia dos professores. Vai ter aula? E não vai ter aula, mas aí eu vou tentar compensar, ver se existe algum buraquinho para eu encaixar minha aula. Pode ser? Beleza. Aí a gente marca. Quando voltar às aulas, a gente conversa e vê um dia para encaixar, se é possível encaixar a minha live em algum outro horário. Tá bom? Forte abraço, gente. Tchau, professora. Fique com Deus. Tchau, Bom professor. descanso.